Bem, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns, uma sessão de estudos, hoje dia 27 de julho de 2022. Nós hoje iniciamos o capítulo 19, que é o papel dos médiuns nas comunicações, a influência do espírito médium, sistema dos médiuns inertes, a aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenho, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, nós vamos começando aqui com o papel dos médiuns nas comunicações. Então, a gente estava vendo sobre, anteriormente, né, até chegar nesse ponto, a gente estava falando sobre a fadiga, né, ou se causava mal para o médium, não, mediunidade das crianças. Agora nós vamos falar do papel dos médiuns na comunicação. Como é que o médium se situa, né? A influência do espírito do médium, né? Então, é o item 223, e Kardec faz algumas perguntas para os espíritos e eles vão respondendo. A primeira pergunta é: no momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? O que é o perfeitamente normal? É esse que nós estamos agora, que a gente consegue conversar, que a gente consegue concatenar as ideias, que a gente está 100% ciente, assim, da nossa realidade. Esse é o normal. Então, o médium, ele está assim, aí os espíritos falam, às vezes se acha num estado de crise, mais ou menos definido. O que é crise? É esse momento do transe mediúnico. É esse momento em que ele não está normal, né? E aí ele lembra da fadiga, né? É isso que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Então, como a gente veio de um estudo que falava sobre fadiga, sobre repouso, sobre gasto de energia e sobre reposição de energia, né? Então, cansa? Sim, cansa, mas recupera? Sim, um mínimo de repouso recupera. E muitas vezes em seguida o trabalho. Terminou o trabalho, a pessoa já está inteira, já está ótima. Se não, descansa e vai estar novo em folha. Mas é um estado de crise. E a crise, não que a gente vai ter que entender que não é essa crise que a pessoa tem, como no dia a dia, nos dias atuais a gente entende, mas sim é uma situação anormal, né? Mas, na maioria das vezes, o estado não difere muito do normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Então, dependendo da mediunidade, do tipo de mediunidade, dos próprios médiuns, vai haver uma tendência a estar mais para normal ou para essa crise aí, tá bom? Então, cada caso é um caso. Aí Kardec fala assim, pergunta para os espíritos, as comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? Ixi, e agora? Então, a mediunidade é quando entra o médium é um intermediário entre o espírito e o mundo material, o mundo físico. Isso é mediunidade. Se não tem espírito, não tem mediunidade. Se tem espírito, mas não tem médium, não está ocorrendo a mediunidade, né? O fenômeno espírita. Então, agora ele fala, tá, e se o espírito do médium é o agente que vai escrever, né? Aí os espíritos falam, olha, a alma do médium, o espírito do médium, o médium, né, na verdade, porque o corpo é a roupa, né? Mas a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Aí já começa a ser interessante. Eu vou deixar... Bom, deixa eu ler primeiro, depois a gente comenta melhor. Se ele goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espírito. Então, se ele emancipa, desculpa, se ele se emancipa, se ele
consegue um mínimo de liberdade, ele começa a perceber mais ele como espírito, porque o corpo é digamos, entre aspas, um abafador da manifestação do espírito. E isso dá para a gente até levar um pouquinho mais adiante e falar, então, peraí, então o esquecimento é normal, porque o corpo, ele envolve o espírito de tal maneira, ele sobrepuja o espírito, ele abafa o espírito de tal maneira que o espírito não se manifesta. É exatamente isso. Então, quando encarnados, nós não temos toda a liberdade do espírito, liberdade do pensamento, do conhecimento, da experiência que ele tem. Então, eu fui até um pouquinho mais longe, mas está assim, em sintonia com isso que nós estamos vendo agora. Então, se ela goza, se a alma goza de um certo grau de liberdade, recobra, então, as suas qualidades de espírito, conhecimento, né? Experiência. Enfim, ele é mais do que ele está se manifestando aqui. Agora ele fala, você, Kardec, tem a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Espera aí, então um espírito encarnado pode falar através do médium? Pode. Então, às vezes, às vezes não, sempre que as pessoas não estudam, como nós estamos fazendo agora, participam de uma reunião mediúnica e um espírito de um encarnado se comunica, não importa onde ele esteja, pode estar no quarto do lado, pode estar do outro lado do mundo. Ele vem e se comunica, e aí as pessoas se surpreendem. Mas pode isso? Pode. E ele vai explicar. Porque é bom saber que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na Terra. Nesses casos, eles te falam como espíritos e não como homens. Por que o médium não poderia fazer o mesmo? Então, por que ele fala como espírito? E tem outra, nem sempre, aliás, a minha experiência mostra que eu não vi um caso que o espírito se lembre que se comunicou. Para vocês verem a força do corpo sobre a consciência do espírito. Consciência do ponto de vista, assim, de ele estar se manifestando. O espírito não se manifesta como deveria, ou como gostaria, ou como poderia, se ele está encarnado. Então, ele, de novo, ele assume o corpo, né? Ele entra no estado de vigília e aí acabou. Ele é aquele cara normal. Escuta, você lembra que você apareceu na reunião e conversou com a gente? Eu? Eu não. Porque ele se esquece disso. Ele nesse momento, ele é, assim, eclipsado, né? O espírito é eclipsado pelo corpo, ele é, assim, abafado, vai. Não tem uma palavra melhor para falar. Tá? Então, vamos lá de novo. Então, o espírito assim como o espírito de alguém pode se manifestar através do médium, o espírito do médium pode se manifestar através dele próprio. Então, ele adquire uma situação, uma posição de liberdade. Tá complicado? Se não, vocês falem aí que a gente fala mais a respeito, tá? Mas é muito interessante isso, é surpreendente quando a pessoa não tem esse conhecimento e acontece num grupo espírita, tá? Aí ele pede e fala assim, né, o tradutor fala, dá uma olhada lá na revista espírita, tem várias revistas espíritas, né, que tem evocações de espíritos de vivos feita por Kardec para pesquisas. Ele chama vivo, né? Eu posso dizer que eu já tive oportunidade, não uma nem duas, foram muitas oportunidades,
não milhares, né, mas foram, sempre que necessário, de conversar com espírito encarnado. E aqueles que não tinham esse conhecimento, que não tinham estudado ainda, que se surpreenderam, falaram, mas peraí, é um encarnado? E eu me lembro muito bem que uma das últimas vezes estava uma pessoa do grupo que um parente dela veio, se comunicou. Quando foi embora, terminou a sessão, aí discute um pouquinho a respeito das comunicações só naquele momento, e depois esquece, né? Não pode mais comunicar, não pode mais ficar falando aí, porque até é uma questão de respeito para com o espírito. Ela falou assim, não dá para duvidar que não era meu parente. Não dava. Que era tudo que ele falou, a forma com que ele falou, tudo era, ela falou, essa pessoa falou, é meu parente, não tem dúvida. E ela estava surpresa, ela falou, poxa, eu não sabia que podia acontecer isso. Então, mas o espírito aqui se refere a evocações de espíritos já reencarnados, sem que Kardec o soubesse. Então, nesse momento aqui, né, que ele está nessa pergunta. Então, vamos partir para a próxima agora, né? Que é a 2A. Essa explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam de que todas as comunicações são do espírito do médium e não de outro espírito? Então, espera aí. Desse jeito, então, não dá para a gente concluir que tudo que é comunicação é do médium e não do espírito? Aí os espíritos falam, eles só estão errados por entenderem que tudo é assim, porque é certo que o espírito do médium pode agir por si, mas isso não é razão para que outros espíritos não pudessem agir também por seu intermédio. Então, da mesma forma que outros espíritos podem falar através do médium, o espírito do médium fala através do próprio médium. Isso é possível. E também vice-versa. Da mesma forma, e isso é que ele explica nessa questão, nessa resposta. Se o espírito do médium se manifesta, por que razão, então, não teria os demais espíritos falando? O que impede isso? Então, não é nenhum exclusivismo e não é nenhum tipo, exclusivismo assim, do tipo do o médium da comunicação do próprio espírito. Assim como é possível que muitos espíritos falem através do mesmo médium. Não tudo de uma vez só, né? Que aí é duro, né? Esse erro de exclusivismo é outra nota do tradutor, né? Esse erro de exclusivismo é o mesmo que hoje praticam os parapsicólogos anti-espíritas. Então, as pessoas que são contra o espiritismo, né? Que pensam haver descoberto a pólvora ao afirmar: não há espíritos, pois tudo vem da mente do médium. Então, quem não conhece o espiritismo, quem não aceita o espiritismo, quem é contra o espiritismo, vai dizer que é tudo a cabeça do médium. É ele que está inventando tudo aquilo, é ele que está processando tudo aquilo, é ele que está manifestando tudo aquilo. E não tem espírito coisa nenhuma. Essa é a opinião desses contrários ao espiritismo. Agora, o espiritismo, como se vê, conhece desde o seu início os dois fenômenos, o anímico, que nós já vamos falar dele, né? Que é a manifestação da alma do médium, e o espírita, que é de manifestação de um espírito desencarnado. Então, a diferença entre animismo e a comunicação espírita, né, ou de espíritos, é isso. O animismo vem de ânima, vem de alma, do próprio médium, né? E tem gente que vive condenando isso. Mas vamos ver mais um pouquinho e a gente já fala. Jamais o Espiritismo cometeu o erro do exclusivismo posto, ou seja, de afirmar que as comunicações são apenas de espíritos desencarnados. Então,
o Espiritismo nunca falou isso aí, que só se dá comunicação de espíritos desencarnados. Só se tem comunicação dele. O Espiritismo afirma que também é possível que o espírito do próprio médium se manifeste, ou ainda, o espírito de um encarnado, que não médium, se manifeste. Veja-se a Revista Espírita, o livro de Aksakov, Animismo e Espiritismo, e outros de Ernesto Bozano, como Animismo ou Espiritismo e Comunicações Mediúnicas entre Vivos. Então, quem gosta de ler, quem gosta de pesquisar, Aksakov, russo, ele tem assim, estudos muito profundos, né? Não somente nessa área, mas foi um estudioso profundo do espiritismo. E Ernesto Bozano também, né? É outro grande estudioso. E o Herculano Pires, ele cita esses dois livros como exemplos. Se quiser ver mais a respeito disso, está aí. Animismo e Espiritismo, do Aksakov, e Animismo ou Espiritismo e Comunicações Mediúnicas entre Vivos, do Ernesto Bozano. Tá bom? Então, tem muita gente que é contra, fala do animismo, né? Isso é animismo, e condena o animismo. Não tem comunicação que não haja influência do médium. É raríssimo o médium que dá 100% da comunicação sem que ele interfira. Não tem como. Se eu ponho os óculos vermelho, tudo que eu enxergo é vermelho. Sabe aquela, não óculos vermelho, a lente vermelha. Se eu ponho uma lente azul, eu vou enxergar azulado, né? Verde, esverdeado, e assim por diante. Então, os meus óculos, que seria o médium, né, ele modifica a minha visão, de acordo com a visão dele, de acordo com o conhecimento dele, de acordo com a capacidade dele, porque é físico. A mediunidade ele é física. Então, o médium é um filtro. Ele pode ser um filtro muito poderoso que filtra tudo, ou ele é um filtro frouxo de uma vez, que não filtra nada. E aí a manifestação é 100%, como se fosse possível isso, né? Ou pelo menos a grande maioria, a enorme maioria. Então, sempre há uma interferência do espírito, do médium, sempre há uma interferência do médium. E aí falar, então, peraí, então é animismo, tem um pouco de animismo. Então, que ninguém fique assustado com a palavra animismo, porque vira e mexe tem gente que fala, isso é animismo. Olha lá, o médium está falando, isso é animismo. Não é o espírito coisa nenhuma, é o médium que está falando, é o médium que está dando comunicação. Pode não ser 100%, né? E até tem um palestrante que ele fala, olha, se for animismo e está doutrinando lá o espírito, né, do médium, tá ajudando o médium, está ajudando um encarnado, não tem problema. Então, tudo concorre para ajudar alguém. Então, a gente trabalha isso dessa maneira. Então, animismo, se alguém escutar falar assim, não, isso é animismo, isso não serve, isso é errado da parte do médium, não é. Um pouquinho, uma dose de animismo vai acontecer, né? Agora, pode haver, sim, total, o espírito do médium, né, se manifestar. Então, isso é animismo. Mas é porque é um espírito em específico, o do médium. Tá bom? Como distinguir se o espírito que responde é o médium ou é outro espírito? Como distinguir se está ocorrendo um animismo ou uma comunicação de um espírito? Pela natureza das comunicações. Aí sempre Kardec falou isso aí.
porque ele aprendeu com os espíritos, ele foi instruído pelos espíritos. Avalia, filtra, pondera, seja criterioso, não acredite em tudo. Só acredite depois que fizer uma análise e falar, então tá certo, é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo. Então é importante que a gente tenha sempre o filtro da razão. Olha como essa resposta ela é assim sóbria, né? Como ela é consistente. Você sabe se é médium ou se é espírito pela natureza das comunicações. Que tipo de comunicação ele está dando? Como é que é o conteúdo, a forma, como é que... Então, analisar. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Você vai distinguir se é de um é de outro pela circunstância, pela maneira de falar, pela linguagem. É sobretudo no estado sonambúlico ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, pois então se acha mais livre. Então, o sonâmbulo, mediunicamente falando, vamos falar esse que a gente sai caminhando ali, que também não deixa de ser, é sonambulismo mesmo, né? Mas esse é o natural. Agora, seja natural, consciente, ou natural, ou então provocado, né? Então, a pessoa, nesse estado sonambúlico, ela consegue ver longe, ela consegue diagnosticar problema de saúde de alguém. Então, nesse estado, né, o espírito do médium se manifesta, porque está mais livre. Então, ele vai se manifestar, a gente vai identificar ele acontecendo ali, né? No estado normal é mais difícil. A resposta, aliás, que não lhe podem ser atribuídas. Então, tem coisa que não é dele. Agora, tem coisa que é do espírito dele. Por isso é que te digo para observar e estudar. Aí Kardec faz uma observação. Quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o de que ela apenas se faz eco. Acontece o mesmo com os médios. Exemplo, uma pessoa tem um vocabulário próprio e tem também a maneira de falar própria, né? Então, a gente sabe que é dela. Digamos, a pessoa fala de um jeito, recheado de palavrão. É a forma que ela tem de falar, né? E também aí a gente sabe que tem outra. Se essa pessoa não está no estado normal dela de falar esses palavrões, né? Só para ilustrar, tá? E ela fala de um jeito diferente, é porque ela está falando, está fazendo eco, como ela fala, né? Então não é ela, é outra. Então, essa pessoa, digamos que se fosse o médium, né? Está acostumado a falar um monte de palavrão, e de repente vem uma comunicação e não tem nada de palavrão, tem uma linguagem totalmente diferente. Então, peraí, então não é ela. Não pode ser ela. Porque ela tem um outro jeito de falar. É isso que ele está falando aqui, né? Facilmente distinguimos o que é dela ou do que ela só repete, faz eco, não é dela, né? Então, médio, mesma coisa. A questão número 4 de Kardec, né, para os espíritos, desde que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores conhecimentos que esqueceu no seu corpo atual, mas dos quais se lembra como espírito, não o pode tirar do fundo de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance de sua instrução? Olha o que ele está dizendo aí, vamos entender direitinho, né? Nós somos o depósito, o acúmulo de experiências, existências anteriores a que nós estamos nesse momento. Então, nós temos muito mais conhecimento do que a gente pode se lembrar quando encarnado. Mas uma vez que a gente está mais liberto, né?
não pode ser tirado dele essas ideias, ou melhor, nem estando liberto, mas simplesmente tirar lá do fundo, de alguma maneira, tirar mais coisa do que hoje ele tem de instrução, do que ele tem de conhecimento. Os espíritos dizem, isso acontece muitas vezes nos casos de crise sonambúlica ou estática. Então, quando o espírito está mais livre, aí sim ele consegue rebuscar o passado, ele consegue trazer. Mas ainda assim existem circunstâncias que não permitem a dúvida. Estuda longamente e medita. Então, mesmo assim, liberto, ele pode não trazer tudo que ele tem, porque há uma permissão para isso, né? Então, vamos sempre avaliar, vamos sempre estudar o que está acontecendo, para poder diferenciar um do outro, tá? No item número 5, desculpa, deixa eu só controlar um pouquinho o horário aqui, que senão nós vamos longe, né? Na questão número 5, as comunicações do espírito médium são sempre inferiores às que pudessem ser estudadas por outro, pudessem ser dadas por outros espíritos. Então, vem o espírito e dá sempre comunicações mais elevadas, de mais conhecimento, tudo. Aí, se é o médium, é inferior aos espíritos? Ele fala sempre não, pois o espírito comunicante pode ser de uma ordem inferior à do médium, e nesse caso falará com menos sensatez. Então não é regra o espírito vir falar mais coisas, demonstrar mais conhecimento do que o médium. Pode ser o contrário. O médium pode ter muito mais conhecimento que o espírito. Se o espírito é inferior, ele vai manifestar a inferioridade do conhecimento dele, da experiência dele, do nível dele. Vê-se isso no sonambulismo. De novo, ele está falando, né? Pois, sendo o espírito do sonâmbulo o que frequentemente se manifesta, no entanto, diz algumas vezes coisas muito boas. Então, o espírito do médium, né, que é no estado sonambúlico, ele pode mostrar muito mais conhecimento, falar coisas muito melhores, muito mais boas, né? Coisas muito boas, como ele fala. Então, nesse momento de lucidez espiritual, tá? Lucidez espiritual, de liberdade, a capacidade do médium, porque é o espírito que está se manifestando, o espírito do próprio médium, então ele tem muito mais para oferecer, ele tem muito mais capacidade do que quando ele está no estado de vigília, está no estado normal. Ou seja, esquecendo de tudo, não tendo essas qualidades que ele adquire quando está como espírito liberto, né? E, finalmente, né, para hoje, a pergunta número 6. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium? Então, o espírito comunicante, um desencarnado ou encarnado que seja, né, ele transmite diretamente o pensamento ou ele precisa do espírito médium? Agora, a gente até estudou isso aí, tá? E hoje ainda a gente comentou sobre a influência do espírito, do médium na comunicação. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância. E na ponta do fio, uma pessoa inteligente
que a receba e comunique. Então, tem que haver esse elo. Não tem como. O corpo não fala sozinho. Ele tem que estar vivo e conectado ao espírito desse encarnado, né? Tem que estar encarnado esse espírito, né? E aí, através do espírito encarnado, que é o médium, o espírito desencarnado transmite. Ou, de novo, lembrando que pode ser um espírito encarnado. Mas a gente está tão acostumado aí com espíritos desencarnados se comunicarem que a gente meio que generaliza, né? Aí vem a explicação do tradutor. Olha só. O papel do médium nas comunicações é sempre ativo. Eu devia ter sublinhado, é sempre ativo. Por quê? Aquilo que nós falamos, tem um pouquinho de animismo. Não tem problema. É natural isso aí. Ele está se disponibilizando a oferecer a comunicação, mas não tem como fazer sem a influência disso. Imagina, nós temos um espírito, não, um estrangeiro. O estrangeiro fala para dois intérpretes diferentes. Eles passam a mesma mensagem, cada um por sua vez, passam a mesma mensagem traduzida para um público, mas cada um à sua maneira, do entendimento, do vocabulário, a capacidade dele de transmitir o que o espírito, o estrangeiro quer dizer. Então, como ele fala, o papel do médium nas comunicações é sempre ativo. Ele é um intérprete, né? Como disse o espírito, na resposta, o espírito médium é o intérprete. Seja o médium consciente ou inconsciente, porque o espírito vai estar usando tudo que ele tem para oferecer, tudo que o médium tem para oferecer. Se é limitado, a comunicação vai ser limitada. Se é muito rica, a comunicação vai ser rica. Vai ser mais fiel possível. Então, seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico, dele sempre depende a transmissão e a sua pureza. Dele quem? Do médium. Essa condição explicaria muitas dificuldades que os observadores apressados atribuem a intuitos de mistificação, caso tivessem a prudência científica necessária para uma análise mais profunda do problema mediúnico. Então, quem quiser, quem tiver curiosidade, eu posso até ajudar. Tem muitos livros que tratam do assunto mediunidade. E é riquíssima a literatura. Agora, se sabe tudo da mediunidade, não sabe tudo ainda. Tem alguma coisa mais para descobrir aí. Então, a gente vai ver a complexidade que é. Ao mesmo tempo é simples e, ao mesmo tempo, é complexo. Simples do ponto de vista, assim, a mediunidade é essa intermediação entre um encarnado e um desencarnado, ou melhor, ao contrário, entre um desencarnado e o plano material, né? Agora, isso é o simples. Agora, e os mecanismos? E aquilo que vai acontecendo? Nós estamos num capítulo aí, olha quanto assunto está vindo à tona, né? A mediunidade, como se vê, é mais complexa e sutil do que supõem os críticos e negadores sistemáticos. Então, tem muito para a gente aprender, tem muito para a gente explorar. E esse era o nosso tema de hoje. No dia 3 de agosto, que é a próxima reunião nossa, nós vamos dar sequência ao papel dos médiuns nas comunicações, influências. Essas perguntas, elas seguem agora com Kardec e os espíritos. Tá bom? Agora é um momento de reflexão.
antes que alguém se manifeste. Oi, Suelen. Oi, Ana Paula. Desculpa, eu não falei oi para vocês antes. Oi, Luiz. Que bacana, realmente, tu comentou no começo que talvez iam surgir dúvidas. Eu realmente é um tema que eu não estava ciente, né? E no caso, por exemplo, assim, tu comentou que o médium, o espírito dele pode se comunicar através dele mesmo? Através dele. E Só daí uma, inconsciente, daí, né? só uma vez eu vi isso. E foi tão interessante que a médium, ela estava lúcida, ela conseguiu, ela não sabia o teor da comunicação, mas ela sabia que estava envolvida com uma lucidez como nunca ela tinha estado. Ela sabia tudo, é como se ela fosse superior a ela própria e pudesse assim, como é que eu posso dizer, avaliar o que ela estava fazendo, que não era correto. Ela tinha umas preocupações, não é que ela não estava fazendo nada errado, assim, errado do ponto de vista moral, mas ela tinha preocupações com pessoas, né, que estavam ligadas à família. E essa pessoa, e essas pessoas, ela sabia que aquilo não podia, ela estava colocando muita energia naquilo, sabe? Muita preocupação, muito tempo, muito, enfim, estava aprisionada a isso. E ela sabia que aquilo não poderia ser feito. Ela era mais lúcida como espírito do que como encarnada. Então, você vê como tem uma diferença entre o que a gente é efetivamente como espírito e como a gente está como encarnado. E então, mas foi muito interessante, porque ela falava como ela própria. Ela sabia quem era, era como um espírito, assim, um terceiro, né? Que não ela, né? Porque aí nós estamos falando de médium, um espírito médium e um espírito alheio, né? Um outro que vem e dá comunicação, desencarnado. Então, ela falava como alguém que tinha algo para oferecer, que tinha algo para orientar a gente. Foi muito interessante. Uma vez aconteceu isso aí comigo. Uma vez. Eu estava aqui, aliás, foi aqui em Sorocaba, né? Na verdade, em Votorantim, né? Cidade de vizinha aqui. E então era ela se comunicando, ela dando isso é o que chamam de animismo. O Mas espírito e aí, do médico. Sim? ai, desculpa. Mas e aí, como que ela sabe que era o espírito dela? É isso que eu Naquele momento ela sabia, aí depois, quando ela voltou, porque era muito fresco, terminou a reunião ali e tal, ela falou: Nossa, eu falava como se não fosse eu, sabe? Ela tinha outra percepção. Ela não lembra direito, aliás, não lembrava nada, né, naquele momento, do que estava comunicando, mas ela tinha as sensações, a sensação de liberdade, sabe? Da lucidez. Por isso, aí vamos para um outro lado, tá, Marina? Uhum. Quando o espírito desencarna, a lucidez é tamanha que ele avalia a vida dele, os pontos principais da vida dele, e aí ele consegue processar onde foi que ele errou, sabe? A erraticidade é outra bênção, sabe? Onde ele faz a avaliação da encarnação dele, dessa última, de que ele acabou de deixar o corpo físico, quer dizer, não é bem assim, mas você vai entender, né? Ele tá como desencarnado, já está consciente que está desencarnado, né? E já está consciente do que foi a vida dele. Isso nós estamos falando de uma situação normal, né? Aí ele avalia a vida dele, fala: puxa vida, eu podia ter feito melhor aqui, podia ter feito melhor ali. É que nem uma tarefa que você faz, um serviço, uma Uhum. comida, qualquer coisa que seja. Você começa a achar que podia melhorar ali, tem oportunidade de melhoria aqui, ali, sabe? Aí vem um pouco de arrependimento, um pouco de culpa, um pouco, sabe? Eu não devia ter Uhum. feito
Aí ele se prepara para uma próxima encarnação, não importa o tempo que leve, fala, eu não quero mais incorrer nesse erro. E ele vai melhorando. Ele pode até errar, mas ele vai estar... Então, é um aprendizado. É o que sempre a gente comenta aqui. A Ana Paula é campeã de comentar isso aqui. Isso aqui é um aprendizado. A reencarnação é aprendizado. Não é turismo, não é passatempo, não é castigo, não é nada. É aprendizado. Agora, a forma de aprendizado depende de como a gente programa. Por quê? Porque a gente está lúcido como espírito e sabendo que precisa melhorar em alguns pontos e deixou para trás. Então, agora vai tentar atacar aqueles pontos que ele deixou para trás. Então, o espírito liberto a capacidade dele é muito maior, seja como desencarnado, seja como temporariamente encarnado, assim, liberto temporariamente quando encarnado. À noite, nossa, nós recebemos um monte de instruções. A gente sai toda de lá, quando desperta aqui, e não lembra de nada, não lembra do sonho, não lembra, sabe? Aqui a gente está abafadinho, tá, sabe, contido. É uma prisão. E precisa disso, porque aí a gente, através da inteligência, através do intelecto, né, da melhoria do estudo e tudo, e da lógica, a gente vai, sabe, do amadurecimento. Pode ver, a gente, coisas que hoje, tenho certeza, Marina, hoje você vê diferente de quando você tinha 15 anos. Totalmente diferente. Sim, com certeza. Mas por quê? Você está crescendo, está evoluindo, está amadurecendo. E o espírito, a mesma coisa, né? Então, isso é tudo muito bonito. E a gente, você vê, claro, acabei indo para um outro lado, né? Mas tudo veio desse negócio o espírito do médium ficar liberto, poder da comunicação, poder, você aí, a gente faz um trabalho mediúnico aqui, você dorme, aí se manifesta aqui. Falamos com você, Marina, poxa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e você vai responder, vai atender pelo nome, vai me chamar pelo nome, né? Aí, despertou aí, tocou despertador, né? Ou sei lá, você simplesmente acorda, né? Estranho, tive um sonho aí, então não lembro de nada, não lembro de nada. Mas ali está em algum lugar, sabe, uma sementinha, alguma coisa, para poder, sabe, ajudar no processo, por algum motivo, né? Claro, você pode também vir aqui para dar alguma instrução, também pode. Sim. Então, Então, isso do sonho eu já sabia, né? Que no caso, e às vezes eu acordo também e parece tão real, sabe? Às vezes quando eu sonho com os meus avós, sabe? Parece que eu tava assim, às vezes eu acordo daí de madrugada para ir no banheiro rapidinho, então eu lembro, parece que eu estava aqui com eles, aí eu volto a dormir. Quando eu já acordo, sei lá, 7, 7h30, eu esqueci tudo, sabe? Eu sei, gente, quando eu acordava de madrugada, parece que eu estava tão recente que eu ainda lembrava de alguma coisa, aí já de manhã eu já esqueço tudo. eu Assim, eu conheço só uma pessoa, lembro do estar com eles, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, né? Às vezes, direto a gente sonha com alguma pessoa, mas é engraçado isso, né? Realmente a gente esquece. eu conheço uma pessoa que dorme com lápis e um caderninho do lado. Adora anotar os sonhos, porque depois Olha, seria uma tem, boa. então tem um livro da Ivone Pereira, eu não vou saber o nome agora, tá? Que ela participa de uma festa, tipo assim, sabe, naqueles castelos suntuosos, aquele luxo, aquele tudo, e a música tocava, era uma música assim, belíssima, né? E aí o espírito fala para ela que dava, né? Logo que ela acorda,
porque ela via as notas, ela via a letra, a nota, tudo na partitura, né? E aí, porque é muito difícil reconstituir, porque tudo isso é possível reconstituir, mas assim, de forma astral, não de forma real, né? Então, toda aquela cena, aquela coisa que fazia parte do livro, tinha que escrever. E ele ficaria mais enriquecido se tivesse a música também. Aí ela, né? Aí ela volta, né? Com sono, ele fala: escreve, escreve que você vai esquecer. Não, eu estou com muito sono, eu vou lembrar depois. E aí dormia, esquecia tudo. Ela falava assim que vinha aquele arrependimento, né, de não ter aguentado um pouquinho lá escrito, porque seria, ela lembra de ver a partitura, as músicas, assim, sabe? Tudo formado assim, de forma que ela pudesse reproduzir aquilo, escrever tudo aquilo, né? Então, é isso, essa tradução, sabe, do que essa interpretação, na verdade, do sonho, efetivamente, que sonhou com essa realidade nossa de vigília, tem uma distância enorme. Algumas pessoas têm essa capacidade de lembrar tudo, outras não. Outro dia eu estava ouvindo, estava vendo uma live do, acho que, não sei se ele falou para a gente. Eu sempre falo dele porque eu gosto muito, faz tempo que eu não vejo palestra dele, mas sempre estou falando, né? Que é o Décio Iandoli. Ele falava que ele sonha e ele lembra de tudo que ele sonha, com detalhes. E ele foi numa convenção espírita, alguma coisa, né? E, e ele tinha sonhado com um cara, o nome dele era Paul, alguma coisa, né? Suíço, acho que era assim. O cara era careca, alto, branquelo, tá? Ele, né? Aí diz que quando ele teve que esse cara conversou com ele, trataram do assunto que tinha que tratar e pronto, foi no sonho. Quando ele estava nessa convenção, quem que passa na frente dele? O tal do Paul, que tinha esse mesmo nome, Paul, e que era careca, alto, branquelo. Era o cara. Ele olhou tanto para o cara que ele falou: Ih, acho que esse cara tá apaixonado por mim, né? Porque ele reconheceu o cara do sonho. Eu já estava lá, tá, né? Depois ele não sei o que, o desdobramento disso aí, mas ele fala dos detalhes. Ele encontra com a doutora Marlene Nobre, né? Lembra de tudo o sonho do que conversaram. Né? Tudo, assim, sonho perfeito, mas é algumas pessoas, né? Não é todo mundo. Né? Bom, acabei fugindo um pouquinho, talvez, do assunto. Luiz, boa noite. Boa noite. Voltando, assim, só um pouco no que a Marina tinha perguntado, também tem aquela questão do choque anímico, né? Para o animismo aparecer, né, ou surgir, existe essa necessidade do choque, né? Ou seja, alguma coisa desperta dentro do... Porque não é só o médium, né? As pessoas também podem ter... Não necessariamente uma pessoa que seja médium pode ter um choque anímico também, né? Porque a gente é uma construção de personalidade. Não, assim, voltando um pouco, todo mundo é médium, né? E a partir do momento que todo mundo é médium, você pode ter um choque anímico, né? Porque a gente é um composto, né, de personalidades. E dependendo de uma situação que você vivencia ou uma preocupação que nem nesse caso, esse animismo ele aparece, ele surge, né? Aí a impressão que eu tive desse fato que você estava falando é que parece ser um desdobramento mesmo, né? Ou seja, o médium está ali na sala e o próprio espírito dele desdobra e utiliza o corpo dele para fazer a comunicação, né? Então, Isso, acho que fica mais simples e, assim, o fato dela estar tão preocupada e passando por esse momento na vida dela provavelmente despertou alguma coisa de alguma vida que ela já teve, ou alguma coisa que estava ali num resquício atrás, ou até mesmo um comprometimento, por exemplo, um comprometimento que ela assumiu num projeto reencarnatório, né? E aquela memória estava ali, né? E aquela situação despertou isso, porque quando eles, né,
eles falam em choque anímico, né, os autores, o Bolzano e os demais, é que é algo que desperta essa outra parte, né, que está ali adormecida. E daí, nesse momento, foi que... É engraçado, mas é como se a gente tivesse mesmo duas consciências, né? A consciência encarnada e a consciência do espírito. Então, é como se a consciência do espírito falasse assim, consciência encarnada, tem outra coisa acontecendo. E daí existe esse choque e o espírito desdobra, né? E dá a comunicação. Foi assim que, pelo menos que eu entendo, né, que se processou nessa reunião mediúnica. Mas existem momentos que tem choque anímico sem estar necessariamente na reunião mediúnica, né? Desperta uma memória que a pessoa não sabe de onde veio essa memória, né? Esse de recobrar a memória, não sei, talvez seja alguma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver se eu me explico. Se a gente pegar, vamos falar de um outro caso. Nós temos aqui uma pessoa, você é aqui em Sorocaba, a gente lá em Las Vegas. E não precisa ser médium, nada, tá? No seu caso, você entra num estado aqui de torpor, no estado de dormência, sabe? O seu corpo dá uma apagada, né? Você se desloca como espírito e vai lá para Las Vegas e dá uma comunicação, tá? Então, até aí está tudo normal. É um encarnado que está falando através de um médium, que não ele próprio. Uhum. Agora, no caso como esse, o que varia só ali é a distância e o médium, porque é mais ou menos isso. Ele se desloca, né? Não é bem nem esse termo, não tem nem espaço para deslocar, né? Mas ele tem essa emancipação, essa crise, né? Esse estado sonambúlico, que seja, onde ele está liberto, e aí ele acessa o médium e transmite, como se fosse, sei lá, um microfone, alguma coisa assim, sabe? Um aparelho que reproduzisse Ele faz uma comunicação enquanto de um desdobramento, né? Agora, como que ele faz essa comunicação tem N formas. Pode ser pensamento mesmo, mas pode ser também que ele seja levado pelos mentores até um determinado local. Isso também é possível, né? Esse caso primeiro, exemplificando você, isso é uma evocação que a gente faz, já aconteceu isso várias vezes, como falei, né? Então, tenho vários exemplos para dar sobre isso, e seja através com a ajuda de espíritos ou não, ou só atração, o espírito, né, do encarnado vai até a reunião mediúnica, que não importa onde é, sabe? Eu já conversei com gente sabidamente que era de outro país, do outro lado, gente conhecida, e veio e me reconheceu, né? Chegou e falou, mas falava meu nome, né? E interessante que um exemplo, em Las Vegas todo mundo me conhece por Luiz. Aqui no Brasil é tudo Góes, né? É mais assim, direto Góes. Então, no exterior, Luiz. Ficou assim. E, claro, algumas pessoas que têm contato comigo, como você, por exemplo, que está em contato comigo, que tem muito mais gente do exterior, né? E que está me chamando por Luiz, então eu virei Luiz. Mas no começo até estranhava alguém me chamar, porque a vida inteira eu fui conhecido por Góes. E essa pessoa veio e me chama por Góes, né? Interessante isso, assim, sabe, realmente, sabe, mantinha algumas características para a gente poder, sabe, passando pelo crivo da razão, identifiquei como sendo realmente aquela pessoa. E eu chamando ela pelo nome, e ela respondia, né? Ela sabia quem era ela e sabia quem eu era. Mas aí nesse caso é uma simples comunicação, né? Não é animismo. É uma comunicação, mas eu estou dizendo assim, no caso é uma outra pessoa, mas se fosse o médium, é praticamente a mesma coisa. Ela se desvencilha, sabe, dessa prisão que é o corpo,
mas fala através desse mesmo corpo. Do próprio corpo dela. Então, é como se ela tivesse... Então, assim, pelo que eu entendo, vamos ver. Pelo que eu entendo, é como se ela estivesse realmente desdobrada. Ela está desdobrada naquele momento da reunião mediúnica e ela utiliza o próprio corpo para fazer a comunicação. Eu vi Então, uma vez... olha, oi? Desculpa. Não, eu li uma vez uma situação similar, mas não que o espírito... Por isso que daí eu acho que eles não chamaram de animismo. Não que ele utilizasse o corpo dele mesmo como médium, mas o médium entrou em desdobramento e utilizou o outro médium para fazer a comunicação. Então, isso é aquele primeiro caso que a gente ilustrou aí, como se fosse você, Cabo e Las Vegas. Agora, se você for estudar o sonambulismo, aí você vai perceber que o que acontece? Vai um magnetizador, coloca uma pessoa no estado sonambúlico, né? E a pessoa se projeta, né? O espírito, na verdade, dessa pessoa se projeta e ela vai falando, o corpo está ali, paradinho, estático ali, né? Quietinho, mas vai falando. Olha, o problema daquela pessoa, se for uma análise assim, um diagnóstico, né? O problema dessa pessoa é isso, aquilo, aquele outro, tal, vai falando, né? Através de quem? Através do próprio corpo dela. Então, no estado sonambúlico, ela se projeta, ela vai onde tiver que ir, né? Ou então fala, o magnetizador fala, vai em tal endereço e veja o que está acontecendo. E vai lá e vai descrever tudo. O quarto, a sala, a cozinha, banheiro, tudo, quantas pessoas estão lá, o que estão fazendo as pessoas, e o corpo está aqui quietinho, só está falando, né? Então, é mais ou menos isso, é um estado sonambúlico, é um estado de libertação, de emancipação do espírito. Só que ele precisa falar de alguém, e ele fala através de alguém. Nesse caso, está falando do corpo dele próprio. É porque existem várias formas desse... E essa era também minha pergunta, né? Assim, existem várias formas desse animismo aparecer. Mas aí, focando assim na questão da mediunidade, e se o médium só apresenta animismo? Toda reunião mediúnica é um tipo de animismo. Então, assim, até que ponto a gente pode falar que é mediunidade e até que ponto deixa de ser mediunidade? Porque eu entendo quando a gente fala que mediunidade é comunicação, tudo bem, ele está comunicando com ele mesmo, né, com o espírito dele, que tem uma memória muito maior do que a dele enquanto encarnado. Ele está acessando lá, a gente pode usar a linguagem da ciência, né? Ou seja, ele está acessando o inconsciente dele, etc. Mas não é a essência, por exemplo, de uma reunião mediúnica, certo? A reunião mediúnica não é para o médium ficar tendo choque anímico toda hora. Então, assim, até que ponto que é sadio isso? Eu não sei se sadio é a palavra certa, mas se deve dar continuidade a isso, entendeu? Essa aqui é a minha Olha, dúvida. quando a gente estuda, por exemplo, a emancipação da alma, né? O médium entra em estado sonambúlico. Se só o espírito dele, né, que está desdobrado, está ali, né, está liberto e pode fazer análise dele, fazer tudo que tem a ver, assim, que não tem um espírito envolvido, não tem nada. Então é considerado não mediúnico. Né? Quando no caminho disso aí ele está percebendo, ele tá do lado ali, ele está fazendo, ele está olhando para um corpo, não enxerga nada, aquele corpo, do ponto de vista de diagnóstico. E tem um espírito que fala, olha, ele está com um problema assim, aí ele repete. O corpo dele repete. Que o espírito está, que o corpo está com tal problema. E vai repetindo
o que o espírito está falando, ele está servindo de intermediário. Né? Uhum. Eu não me lembro quem foi. Eu lembro do estudo, assim, que a gente estava falando sobre isso, e o médium falava que tinha um doutor. Ele não sabia diagnosticar. Ele era receitista. Ele escrevia Uhum. tudo. Mas quem ditava para ele era um espírito. Então, aí era mediunidade. Onde Enquanto era ele estava sonâmbulo. sonambúlico, enquanto ele estava Isso. desdobrado. Isso, o espírito ia falando o que a pessoa tinha, e aí sim ele ia dizendo, ia receitando, ele falava, eu não sei fazer nada, é o doutor que vê isso. Então, o médium falava, sempre falava que era o doutor que ditava para ele o que tinha que fazer. Era o doutor que falava o que tinha de problema os doentes, né, os pacientes. Então, nesse caso, tem um intermediário. Aí é ele que está, aí está ocorrendo a mediunidade. Né? Então, mediunidade, em teoria ou por definição, é quando sempre que a gente está fazendo uma intermediação entre o Uhum. plano espiritual e o plano físico. Ou seja, tem espírito e tem aqui, né, o plano material. Então, E quando, daí? Desculpa, quando é pode só continuar. o médium, o espírito de médium, e não tem mais nada, se ele sozinho consegue dar o diagnóstico, então não é mediunidade. É próprio da alma, do espírito, daquele encarnado. É que assim, a minha pergunta é a seguinte: o médium, supostamente médium, ele entra sempre na reunião mediúnica e só dá choque anímico. Choque anímico que eu falo assim, toda vez que ele vai fazer alguma comunicação, não é uma comunicação, é ele falando, né? É o espírito dele falando. Até que ponto que você mantém isso na reunião mediúnica? Essa é a minha pergunta. Não, o choque anímico é meio, eu não sei assim nem como melhor, sabe, como traduzir isso, até para mim próprio. Mas eu falo, por exemplo, a gente fala que o espírito passa pelo campo mediúnico, né, e ele tem um choque anímico, ele tem um choque, né, Uhum. porque ele entra em contato com o fluido do O espírito. fluido vital. Não, fluido vital. Que o espírito, o desencarnado, não tem fluido vital, não tem nada disso. Ele está Uhum. desencarnado. É É. coisa do corpo. Quando ele entra em contato, entra no campo mediúnico do médium, do encarnado, ele tem esse choque anímico. Né? Uhum. Esse choque desses fluidos, essa vibração, esse material que ele não tem. Inclusive, Ana Paula, é interessante como alguns espíritos. Eu estou indo um pouquinho mais além, porque todo mundo que vai trabalhar agora, né, já está fora. Só Uhum. eu que estaria, se eu estivesse em Las Vegas, a gente já teria terminado. Vamos aproveitar um Uhum. pouquinho, a gente discute mais uns minutos aí, tá bom? Então, deixa eu ver onde é que eu tinha parado, né? Então, como ele não tem esse fluido, não está mais em contato com esse fluido, que isso é característico de encarnado. Encarnado produz fluido vital. Uhum. Desencarnado, não. Uhum. Tanto que o espírito, que é o agente da manifestação, quando ele entra em contato com esse fluido, a coisa toda muda. Né? Então, é outra situação. E é tão interessante que as experiências, os conhecimentos, eles se entrelaçam, eles entram em sintonia, a ponto do médium ver situações, por exemplo, o espírito que chegou é o espírito de alguém que, que sofreu uma violência, né? E ele sente isso. O médium percebe, sente essa violência, essa experiência que o espírito teve. Por outro lado, o material do médium, o conhecimento do médium, o médium em si, ele abranda
os sentimentos do espírito. Ele traz um conforto para o espírito. Por isso que tem espírito doente que chega perto da gente e fica. Tem uma companheira nossa aqui de estudo que ela fala, outro dia ela estava comentando comigo, poxa, como é que pode um espírito querer fazer mal para a gente? Eu falei, nem sempre ele quer fazer mal. Ele faz sem querer, sem saber. Se você tem saúde para oferecer e ele precisa dessa sua saúde, assim, fluidificamente falando, sabe? Esse fluido, né? Né? Então, ele se junta, gente, pode ver. E a pessoa começa a definhar, começa a ficar doente, não entende o que está acontecendo. Vai no médico, não acontece nada. O médico não acha, faz um monte de exame, não, nada. Mas é que tem um dreno tirando energia dessa pessoa, né? Ela está ali sendo drenada. Então, nem sempre os espíritos vêm mal intencionados perto da gente. E tem alguns que ficam que nem um macaco pulando de galho em galho. A hora que exauriu esse aqui, passa para outro. Exauriu o outro, passa para outro. Sabe, vai... Então, essas energias, elas realmente não são... não existem no espírito. Então, quando ele passa pelo campo mediúnico, ele sente toda essa carga de energia, e mais o conhecimento médio e tudo, nossa, tem espírito que sofre isso aí. Às vezes tem espírito, assim, numa comunicação, que é numa reunião mediúnica, que ele vem muito agressivo, né? E eu faço isso em condições assim, que eu aprendi isso aí, né, com uma pessoa muito experiente. Tem gente que condena isso aí, tá? Mas o que eu faço? Eu passo esse espírito de um médium para outro. Ele perde o rumo. É impressionante o que acontece com ele. É como se drenasse a energia dele em um, não está conseguindo. Então, quando vai para o outro, aí drena mais, a ponto de ele reclamar, a ponto de ele até comentar que é covardia o que eu estou fazendo, o que se faz com ele. Mas espera aí, você estava de um jeito, não tinha como segurar você, esse foi o jeito. Nunca aconteceu de passar por 3 médios. 2 é o suficiente. Mas agora eu tenho uma outra pergunta. Como que você passa de um médio para outro? É a espiritualidade que te ajuda? Porque fisicamente não é possível, né? Não. Todo o processo é mental. É um comando mental. É a vontade, sabe? Do mesmo jeito que você atrai e evoca um espírito, você transfere daqui para lá. Então, o que você faz? Você fala para o próximo médium, médium número 2, fala, ó, você se prepara que eu vou passar esse espírito para o seu campo mediúnico. E a pessoa fica lá preparada, esperando, né? Aí você, com a vontade, imagina, você pegar, fecha os olhos, tem um objeto aqui, faz de conta que você consegue pegar esse objeto, mentalmente passar daqui para cá. É isso que você vai fazer, só que não é objeto. É um espírito. Que tem vontade própria. E daí como que você faz? E se ele não quiser? Tem uns que relutam, mas chega um momento que não dá. Ixi, nunca aconteceu de falhar. Às vezes demora um pouquinho, mas vai. Mas você acha que é só o seu papel ali na orientação ou que tem a espiritualidade que também está ali trabalhando para isso? Não tenho dúvida, ninguém trabalha sozinho. Não tem um encarnado, 10 encarnados numa reunião mediúnica que sejam 100% encarnados. É quase que uma simbiose entre o plano espiritual e o plano físico. Na verdade, eles trabalham e utilizam a gente como ferramenta. E muitas vezes eles intuem, falam, faz isso, e a gente faz. Sabe? Por intuição, eu sei que eu estou estendendo um pouco, mas é que surge um monte de pergunta agora na minha mente. É isso, Marina, você está vendo? Quanta coisinha, né? Você começa a fuçar, é uma complexidade, é algo assim tão, sabe?
deixa eu até explicar por que tem gente que condena isso aí. Tem gente, né? E gente assim, experiente, sabe? Que fala, olha, isso aí não é apropriado fazer. Tá, mas por que não é apropriado? Porque, bom, isso é real, tá? Ao longo dos dias, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 dias, o espírito, né, aquele que vai se comunicar na reunião, ele já começa a ter contato por intermédio dos amigos espirituais, começa a ter contato com o médium. Por quê? Para uma familiarização de fluidos. Porque às vezes o choque é tão intenso, tão forte, que é muito dolorido, muito difícil para o médium, né? Sem querer assustar médium nenhum, tá? Mas é por alguns minutos, né? Então o que é feito? É feito assim, como que se acostumar com os fluidos, tá? E quando a gente faz isso, segundo essa corrente que é contra, nós estamos colocando esse espírito em contato com um médium que não teve nenhum processo de familiarização. Mas, por outro lado, agora vem a minha interpretação, é que, primeiro, se os espíritos permitiram isso, é porque, já, de alguma maneira, já teve um preparo anterior. Eu digo isso porque, às vezes, durante a semana, eu me pego conversando comigo mesmo, mas assim, não comigo mesmo, mas falando como se falasse com alguém. Aí chega no dia da reunião, vem aquele assunto, aquilo que eu estava pensando durante a semana, eu estou falando ali na reunião e só me dou conta quando na hora acontece. Eu falo, poxa, eu estava pensando isso. Ou seja, a gente é preparado ao longo da semana para aquele tipo de reunião. Então, não é uma coisa tão frouxa assim. E se eu passo para outro, das duas, uma, ou talvez as duas, ou já houve um preparo para esse segundo médium, dada a violência desse espírito, sabe? Uhum. Ou ainda o espírito já perdeu tanto no choque do contato ali com o primeiro médium, que o segundo aguenta tranquilo. Mas aí também entra o seu discernimento, né? Porque eu Sim, até entendo, eu entendo o argumento vamos dizer assim, da outro. corrente que é contra. Porque a gente está falando, quando a gente vê a situação, a gente generaliza numa média, né? Mas a gente está lidando, por exemplo, com um espírito extremamente endurecido, né? Ou Isso. aí a situação, aí cabe você ter discernimento se dentro daquela reunião mediúnica os outros médiuns têm condição de suportar aquele espírito, porque talvez seja então melhor encerrar a reunião, porque não vai ser naquela reunião que esse espírito vai conseguir entender o que está acontecendo, né? Eu acho que Ou não é. esse é o ponto, né? Que talvez essas pessoas têm esse argumento tão pesado contra, porque nem todo dialogador, vamos dizer assim, tem essa experiência, né? E daí ele passa esse espírito para um médium que não tem condições de suportar aquele espírito. E também acho que nesse caso nem a espiritualidade permitiria que isso acontecesse, concordo com você, Luiz. Né? Nem daria certo, mas na tentativa dele fazer isso, ele pode, como que eu vou dizer assim, desromper, né, aquela reunião, né? Olha, se não tem um segundo médium capacitado para isso, simplesmente é mandar o espírito embora, sabe? Não mandar embora, mas conduzir ele para que ele deixe o médium. E tem meios de fazer isso, tá? Então, aquele do primeiro médium. Não dá para fazer, vai fazer pronto, né? E outra, esse tipo de coisa eu não faço com todo tipo com todo médium. Tem que ter uma determinada experiência. Uma vez eu fui convidado
a participar de um grupo, porque era assim, a pessoa que estava formando o grupo, ele falou, olha, eu estou trazendo alguns dialogadores para que o grupo perceba as diferenças entre eles, né? Acho que foi interessante, né? Aí tinha um espírito, aliás, um médium. Quando começou a reunião, era para começar a reunião, ele falou, olha, quando o espírito, vem sempre um espírito através de mim, né? Se comunica através de mim, e ele chega a me derrubar da cadeira, né? Aí eu já fiquei esperto, né? Falei, isso não pode acontecer, né? Já fiquei meio assim, com o pé atrás. Aí, à medida que fosse trabalhando, antes de chegar nele, eu fui avaliando os médiuns. E antes eu perguntei, quem que é médium, quem que não é, quem que dá suporte à sustentação. Porque, imagina, um grupo totalmente desconhecido para mim. Eu não conhecia ninguém ali. Falei, quem que é médium? Eu tal. E aí, quanto tempo, né? Quem que trabalha bastante tempo? Quem que, sabe? E no meio dessa conversa, esse falou. Aliás, a mulher dele falou, olha, ele tem sempre um problema, porque o espírito derruba ele da cadeira, não sei o quê, então, tá bom. Aí, quando eu percebi que um médium teria essa capacidade de ser esse médium número 2, né, para passar para o campo mediúnico dele. Mas não deu outra. Quando eu cheguei naquele lá, o espírito já era daquele, já estava entortando lá o médium. Aí eu peguei e falei, ó, se prepara, fui até esse médium, falei, se prepara que eu vou passar pelo seu campo mediúnico. E dito e feito, né? Aí fui conversado com o espírito, tudo, e depois disso nunca mais eu tive contato, né, com esse grupo. Quando terminou a reunião, a primeira coisa que falaram, nossa, eu nunca vi isso, nunca vi passar de um para outro, né? Aí expliquei. Conversamos mais ou menos o que a gente está falando agora. Falei, olha, quando o espírito ele está assim, durante a crise, durante o transe mediúnico, ele está, de alguma maneira, contido, mas ele está bastante, dependendo da intenção dele, tudo, ele está muito fortalecido. Quando você passa para um outro campo mediúnico, ele recebe esse choque, aí é chamado de choque anímico, né? Ele recebe esse choque, que não é, na verdade, nem é choque anímico, porque o espírito é desencarnado, né? Mas não é a alma, né? Mas o espírito recebe esse choque no fluido e drena a energia dele. Mas não é o único jeito, não, viu, Ana Paula? É riquíssimo isso, sabe? A gente vai falando, vai aparecendo coisa. Tem meios de você, com um único médium, você vai dando a voz de comando, vai magnetizando ele para que ele vá cada vez mais enfraquecendo a ponto de só escutar. Porque tem momento que ele quer bater em todo mundo, ele quer, sabe, tal grau de violência, ou falar o que ele quiser. Então a gente vai acalmando ele ali e sempre os amigos espirituais estão ali realmente comandando, mas para isso precisa de gente na sustentação, fazendo, sabe, dando esse suporte através de vibrações, envolvendo com muito amor o espírito. É só isso, é a ferramenta principal de uma reunião mediúnica, o controle vibracional do ambiente, através de preces, vibrações, bons sentimentos, as pessoas estarem ligadas ali àquele trabalho, de você ter um grupo inteirinho, como se fosse um único médium, sabe, voltado para a mesma direção. Aí funciona. Se tem um médium que não gosta do outro ali do lado, se, sabe, está pensando no problema que ele tem para resolver amanhã, sabe, tudo, aí danou-se. Aí pode parar, que aí sim para a reunião. Mas se não tiver capacidade, se, sabe, não tiver como controlar o espírito, é melhor que ele seja afastado e a gente dê continuidade ao trabalho de uma maneira mais tranquila, né? Terminar a reunião por causa de um espírito, não dá.
acho que nem pode, né? Porque tem Não, é outras que às coisas. vezes, quando eu falo assim que talvez seja melhor encerrar a reunião, é porque já deu, principalmente para os médios, né? Que já entrou num Ah, processo tão cansativo que não vale a pena, né, naquele momento continuar. Mas o que você falou sobre manter a vibração elevada, em qualquer trabalho dentro do centro espírita é importante, né? Porque só para dar uma ideia, né? Você às vezes entra no centro para fazer um estudo ou mesmo para dar uma palestra, dependendo, se você se sintonizar com a plateia, às vezes, ou com o grupo de estudo, e o grupo de estudo não tá legal, engraçado que eu já tive isso não dentro do centro espírita, né? Isso já aconteceu comigo numa aula que eu estava dando na faculdade. Eu entrei na sala, eu estava bem, estava tranquila. Eu entrei na sala, aí começou uma conversa, aquilo começou, era como se fosse uma nuvem que tivesse dentro da sala, sabe? E quando eu vi, deu uns 15 minutos, eu não estava conseguindo mais dar a aula direito. Porque eu eu entrei na sintonia do grupo e não conseguia sair. Aí eu falei assim, não, calma, volta, sabe? Pedi 5 minutos e falei assim, não, eu tenho que mudar a chave, né? Porque quem está no controle sou eu de mim mesma, né? Então, mas agora, é incrível. muda Né? isso aí, Ana Paula, para uma reunião mediúnica. Não é a mesma coisa. Você pega assim, uma coisa muito importante por parte do dirigente da reunião é você manter sempre isso, sabe, vivo. Você manter o padrão vibratório. Não que você, como dirigente, faz isso. Você incita o grupo a manter esse padrão vibratório, a reconstruir. Quantas vezes a gente não para a reunião para fazer uma prece? Porque cai o padrão vibratório, opa, vamos. Aí a turma acorda, aí se organiza tudo e aí segue. E não é por parte dos amigos espirituais, não, porque eles trabalham com a energia nossa, trabalham com o pensamento nosso, com as qualidades morais nossas. E é por isso que ninguém cai da cadeira, por isso que o espírito não fala palavrão, porque, sabe, quem, quem não está acostumado, né? Viver uma reunião mediúnica, isso, assim, espírita, fica deleitado, porque realmente, uma reunião séria, né? Porque é tudo assim na mais perfeita harmonia, na mais perfeita calma. É Sabe uma prece no coisa, começo. Enfim, sabe uma coisa que às vezes eu acho que eu já falei isso antes, e eu acho que vale lembrar de novo, né? Pelo menos essa está sendo a minha experiência no estudo da mediunidade, né? Como que uma coisa pode ser levada. Eu não preciso ser médium para colocar essas coisas que você fala em prática, né? É no nosso, assim, quando eu falo médium, né? É ser médium ostensivo. exercer a mediunidade, né? Mas é que tá tudo interligado, né? Porque às vezes você entra em qualquer ambiente, o ambiente está pesado, você sente aquela coisa não agradável, e a última coisa que a gente lembra de fazer é uma prece, né? A gente fala assim, não, deixa eu sair daqui, porque esse ambiente aqui não é para mim, porque esse ambiente está muito pesado, ao invés de pegar e fazer uma prece, né? Sozinha, uma pessoa pode mudar o ambiente de uma multidão. É impressionante, mas depende dela, sabe? E esse comando mental, sabe? Através da prece e tudo, que é o mesmo que funciona para passar de um espírito, de um médium para outro, entende? Uhum. Então, essa capacidade nossa, a gente desconhece, mas é o que tem que fazer. E isso a gente pode carregar com a gente, sabe, no bolso, onde for, qualquer lugar. A gente está no lugar, precisa né, da nossa intervenção através de uma prece, faz e funciona. Mas depende muito, sabe, dessa força, do equilíbrio. Então, primeiro a pessoa se equilibra, se tranquiliza e tal, e aí interfere no meio. Eu É, acho que agora a gente já foi longe aqui. já. Acho que, Uhum. acho que agora
virou um dia normal de estudo, né, de 1h30, mas eu acho que foi muito bom. E quem assistir agora, quem estiver vendo, vai poder, né, através da gravação, vai poder perceber o quanto, ao mesmo tempo, é simples, mas também complexo. Basta que estude um pouco e a gente vai ter isso ao alcance da gente, ou seja, esse controle, esse conhecimento, é isso. Por isso que, para mim, se eu posso recomendar, eu digo, a reunião mediúnica é imprescindível. É imprescindível. E se as pessoas participam esse que a gente está falando, é um método meio, assim, o kardecista, né, de trabalhar. Kardecista não é bem a palavra, né, porque parece coisa de líder religioso, assim, não, mas a maneira do espiritismo trabalhar. Porque eu conheço reuniões que o espírito doutrina, o espírito conversa. Não. Então, o diretor está mediunizado e o espírito fala com outro espírito. Funciona? Funciona. É proveitoso? É proveitoso. Mas o método esse que nós estamos falando, onde o dirigente está lúcido, ele está assim, sabe, consciente do que está falando, leva ele a estudar, leva ele a observar, leva ele... Ou seja, ele é um agente ativo. Ele não é algo passivo, um instrumento que o espírito faz uso, né? Então, realmente, eu já vi, assim, do começo ao fim, o dirigente, assim, em transe mediúnico, e nem lembra. Já vi casos que nem lembra do que foi falado. Aí alguém conta, foi falado assim, assado com o espírito, mais para curiosidade dele, porque ele não lembra de nada. Então, como falei, é válido, mas nada como a gente ser colocado à prova até para melhorar a gente. Você vai falar com o espírito, para que ele te respeite, você tem que ter uma superioridade moral, pelo menos com relação a ele. Então, a gente anda na linha, a gente se modifica, né? Então, reunião mediúnica, para mim, é assim, todo centro tem que ter. E todo mundo tem que ter esse contato, se colocar à disposição, porque é extremamente útil e ajuda tantas pessoas, encarnados, desencarnados, é algo assim fantástico. Mas e aqui a gente termina então a nossa gravação de hoje, o nosso estudo, e eu agradeço a todos e inclusive quem está assistindo agora por gravação. Muito obrigado.